Dia agitado no Flamengo. Tati Castelhanos é o cara do Flamengo, notícia dada em primeira mão pelo companheiro Vene Casagrande, e Pedro está fora da lista de relacionados do Flamengo para a partida desta quarta-feira contra o Santos às 8 horas da noite. Me desculpem pela minha voz, estou um pouco sem voz, né, devido a uma rinite alérgica, mas a gente vai batendo bola por aqui. Claro, o mais importante é trazer as informações do Flamengo para você, tanto no que diz respeito a essa possível contratação do Tati Castelhanos, centroavante, né, como eu disse, acreditando a informação em primeiro lugar ao companheiro Vene Casagrande, também falando um pouco sobre essa ausência do Pedro na lista de relacionados, né, do Flamengo para a partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro nesta terça-feira. Tá começando aqui pelo Tati Castelhanos, né, que é o cara do Flamengo, né, um jogador que o Flamengo quer para a posição de centroavante, inclusive. Hoje ele joga na Lazio, tem 26 anos de idade, né, um ótimo centroavante, né. Vale lembrar que o Tati Castelhanos tem no currículo dele 4 gols no mesmo jogo contra o Real Madrid. Isso foi em 2023, em abril de 2023, quando ele jogava pelo Girona, e enfiou 4 gols na vitória do Girona sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Então, o cara que faz isso não pode ser mau jogador. Ele é destro, tem 2 partidas pela seleção da Argentina em 2024, e claro, depois desse feito pelo Girona, quando ele estava emprestado, ele acabou sendo adquirido pela Lazio, que é um time ali do segundo escalão do futebol italiano, né? E na Lazio ele vai muito bem, ele é titular da equipe na posição de centroavante, né? Um jogador de muita força na área e também um jogador que dá muito combate, né? É muito bom na bola aérea também, então um centroavante com perfil bem interessante. Eu aprovo essa jogada do Flamengo, essa busca do Flamengo pelo Tati Castelhanos, né? Vamos esperar que dê certo, né? Porque eu acho que seria uma boa notícia, inclusive, para o futebol brasileiro. Vale lembrar que é um jogador, inclusive, já convocado pela seleção da Argentina. O nome dele é Valentim Castelhanos, né? Mas ele é conhecido como Tati Castelhanos, jogador de sucesso no Campeonato Espanhol, sucesso também na Série A da Itália. Então seria uma excepcional contratação para o Flamengo, na minha opinião, né? Falando agora sobre o caso Pedro, eu acho que não há nenhuma novidade nessa história, né? De o Pedro ficar fora da lista de relacionados do Flamengo para a partida contra o Santos. Acho que passa além da condição toda, né, daqueles bastidores que a gente trouxe no vídeo publicado nesta segunda-feira, né, de que não pegou bem internamente no Flamengo a reunião que ele convoca com os jogadores do Flamengo. O Felipe Luiz não participou desse encontro, até aí está tudo certo. Mas ele desobedeceu, né? De certa forma, o Felipe Luiz, quando ele não pediu desculpas a ninguém, nem ao grupo, nem à diretoria, nem à torcida, nem ao técnico. Inclusive, pouco tempo depois da gravação do vídeo, isso lá no final da tarde desta segunda-feira, o Pedro publicou no seu Instagram uma nota, né, em que fala basicamente aquilo que ele havia falado na reunião com o elenco, né? Em nenhum momento na nota ele pede desculpas. E ele diz que, de fato, ele admite que rendeu abaixo do esperado, aliás, bem abaixo do esperado nos treinamentos da semana passada, após a declaração de um dirigente, ao Mauro César, com direito a print e tudo, de que o Pedro poderia ser vendido se chegasse uma proposta de 15 milhões de euros. Então, me parece claro que há uma divergência muito evidente, né, entre o Pedro, o José Boto e o Felipe Luiz. Agora é o seguinte, não vai ser fácil o Pedro sair do Flamengo. A multa dele é astronômica. Não tem. Se o Flamengo bater o pé e exigir o valor da multa, não tem como o Pedro sair do Flamengo. Nem para o exterior, nem para um time aqui
do futebol brasileiro, tá? E a questão importante é, o Rodrigo Matos publicou no UOL nesta terça-feira que o Flamengo não vai vender o Pedro por duas mariolas, né? Porque o Pedro está em baixa, né? Evidentemente, ele não está jogando, ele não está treinando bem, então evidentemente o valor de mercado dele diminui. É uma estratégia muito bizarra essa, né? De um jogador da Miguel em treino, por consequência não ser relacionado nas partidas, se ele visa uma valorização e uma negociação, isso não vai acontecer. É a lei da oferta e da procura, né? O jogador acaba treinando mal, não é relacionado e, por consequência, é desvalorizado. Mais uma vez, tem quem discorde de mim, tá tudo certo, deixe aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Há quem discorde de mim bastante em relação a coletiva, as declarações do técnico Felipe Luiz, né, que foram muito contundentes, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Quando ele fala de uma situação lamentável que beirou o ridículo, ele, claro, teve o respaldo, né, da diretoria e do grupo de jogadores. Evidentemente, ele não ia fazer isso sem a aquiescência dos dois lados, até porque ele poderia se queimar com o elenco, né? Alguém falar, peraí, ele está falando isso do cara, ele vai falar isso de mim amanhã, né? Então eu vejo como uma posição muito forte e necessária adotada pelo Felipe Luiz. Vamos lá, todo mundo sempre pediu profissionalismo na condução do futebol do Flamengo, né? E nunca foi assim. É uma quebra de precedente, na minha opinião, essa declaração do Pedro, claro, expondo o jogador. E também tem uma coisa, quando ele não relaciona o Pedro na sexta-feira para o jogo contra o São Paulo no sábado, ele apoia pra caramba, na rede social principalmente, da torcida, né? E aí ele falou, peraí, o cara da Miguel em treino e eu vou ficar apanhando? Claro que não, eu não sou o alvo é o Pedro. E aí ele expõe, claro, perguntando antes à diretoria e consultando as lideranças do elenco, ele tem ali o respaldo todo para descer a marreta no Pedro, na minha opinião, com razão. O Pedro, como diz o André Rocha, é um jogador que se desdobra nos treinos, que treina bem quando é titular, é um profissional quando é titular. Quando ele precisa conquistar essa posição, ele passa a dar migué nos treinos e há precedentes nas declarações de Davi Luiz, Dorival Júnior e Rogério Ceni. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.